Olá, boa noite a todos. Hoje a nossa live vai ser com Luciano Menezes, responsável pela Associação de Miopatia Mitocondrial Integrada aos Grupos Organizados em Prol da Saúde. Vamos aguardar o nosso convidado. Oi, Beatriz, boa noite. Lise, Thay, André. Agradeço a presença de todos. Nosso convidado já está entrando. Boa noite, Lise. Prontinho. Prontinho, boa noite a todos. Você me fala quando eu puder começar, tá, Vivi? Tá bom. Lu, antes de você começar, eu só queria agradecer a sua disponibilidade em estar nos ajudando e unindo os nossos projetos, né? Que a gente tem é o mesmo objetivo, a gente está em uma só luta e obrigada por tudo, gratidão à sua disponibilidade, por você estar aqui hoje. E é isso. Tá, eu que agradeço a oportunidade, a sua iniciativa louvável. O convite foi muito importante porque é esse tipo de atitude, para mim, que faz com que a gente continue a caminhada, né? E a caminhada sendo realizada em conjunto, ela é muito mais promissora do que andando sozinho, né? Fiquei feliz de te conhecer, saber que você é uma guerreira, uma lutadora, né? Tem todo um engajamento com a questão da inclusão de pessoas, né? Nos mais diversos aspectos, né? Uma excelente comunicadora também, pelo que eu tenho acompanhado. E quero agradecer, assim, e espero que essa atitude, né, sua, tal qual a minha também, seja um exemplo de inspiração para todos os pacientes, né, que a gente já conhece e os que a gente vai passar a conhecer a partir de hoje, né? Tá? Verdade. Então é isso. Eu quero começar, assim, agradecendo, né, novamente agradecer a você. Quero agradecer, não posso deixar de agradecer algumas pessoas que fizeram parte da minha vida até agora, né? Dentre eles meus pais, meus familiares, né? E no aspecto desse autoconhecimento em relação à miopatia mitocondrial, eu queria primeiro agradecer a Larissa Martim, que foi a primeira paciente que eu encontrei e que, de certa forma, me deu o exemplo, né? Tal qual você está dando exemplo para muitas pessoas, a Larissa foi a primeira pessoa que me estendeu a mão, até mesmo antes de qualquer médico, foi ela que me estendeu a mão, né? Quero também agradecer as embaixadoras, que eu costumo dizer, do nosso grupo, né, da miopatia mitocondrial, que são os amigos, né? Em especial as Três Marias, que é a Conceição, a Aparecida e a Cecília. Agradecer a Grace, tem a Gabi, tem a Luciana Ferreira, a Luciana Bonadia, a, a Fabiana, também tem o William, a Elisa de São José dos Campos, a Elise, e minha prima recentemente a Fabiana. Tá? Além disso, a Lisiane também. Explica quem é Viviane, viu, gente? A minha xará, que é a irmã do Lu. E Uhum. deixa eu só uma aspas aqui, é que eu queria agradecer também, né, as duas meninas que estão comigo, que é a Thay e a Gil. E juntas a gente está administrando a rede do Instagram. E assim, qualquer coisa, se vocês quiserem reportar no direct, ou eu ou Gil, e vamos responder o Thay. Pronto. Sim, e por fim, agradecer duas pessoas, né? Na verdade são três, mas dessas três, duas não moram mais aqui nesse plano, né? Estão nas estrelas, que são o Diego, né? Simões
que ele foi o fundador da OAPD, de distrofia muscular, e depois abrangeu todas as miopatias, né? E recentemente o Leonardo Feder, que faleceu durante a pandemia, né? Essas pessoas deram um exemplo, assim como todas essas que eu citei, para que eu pudesse melhorar essa caminhada e aprender com eles, tá? Além disso, tem o Charlie Gard, né, que é o bebezinho com miopatia mitocondrial, que foi conhecido mundialmente, que faleceu em 2017, que na verdade ele faleceu, mas continua vivo eternamente dentro dos corações de quem conheceu a história dele, né? E para mim é especial ele por conta que ele teve a mesma síndrome, que é que afeta a mim, né, a minha irmã, a minha prima e mais 4 pessoas, né? Então somos um total de 7 pessoas afetadas pela mesma síndrome aqui no Brasil, né? E aí eu vou começar explicando mais ou menos o que é a miopatia mitocondrial, para depois contar um pouco da minha história e aí ficar um pouco aberto às perguntas. Viviane, você fica à vontade para me interromper a hora que você precisar, tá bom? E que aqui é um bate-papo entre amigos, né? Então eu estou esquecendo um pouco a formalidade das coisas, né? Até porque é a primeira vez que eu estou aqui numa live no Instagram, né? Então estou aprendendo aqui com você, enquanto com a interação de todos também. Então, assim, começando, né? O que é miopatia mitocondrial, né? Miopatia vem de mio, né? Que é a parte muscular. Patia, que é, né, conhecido por doença, né? Mas até numa aula de mitologia, né? O significado que eu recebi foi de patos, seria a relação com paixão, né? E aí eu acho que essa relação de dor e paixão é muito próxima, né? Daí a questão de dor com dor muscular, né? E a questão mitocondrial é porque a causa dessa miopatia é pela disfunção mitocondrial, né? Então, a miopatia mitocondrial, ela não é uma doença em si, ela é um grupo, né? Nesse grupo estão contidos várias síndromes, tá? Dentre elas, a síndrome que me afeta, que é a síndrome da depressão mitocondrial, ocasionada por uma deficiência no gene TK2, que é o gene nuclear, do DNA nuclear, tá? Tem essa, né? Tem outras, tem a MELAS, tem a MERF, né? E nessas duas que eu cito, a relação delas, a disfunção mitocondrial, se dá a partir do DNA mitocondrial, tá? Então, assim, para entender um pouquinho melhor, lembrando das aulas do colegial, a mitocôndria, ela existe de uma forma autônoma dentro da, da célula, né? Ela tem um DNA próprio, ela é autônoma, mas ao mesmo tempo ela vive em simbiose com a célula, ou seja, a célula não consegue viver sem a mitocôndria, nem a mitocôndria viver sem a célula, né? Nesse contexto, até para ficar um pouco mais fácil, eu pensei numa comparação com o dia a dia, o que seria de fato essa miopatia mitocondrial para facilitar o entendimento de qualquer paciente, né? Imagina que quem tem miopatia mitocondrial é como se fosse um smartphone, tá? Um celular, que está desatualizado o software, né? Que tem uma bateria viciada, então essa bateria acaba mais rápido, né? Então, por conta dessa desatualização, essa bateria mais fraca, ele acaba não utilizando toda a qualidade de aplicativos que tem disponível. Então, aí acaba que a gente tenta, no meu caso, a estratégia foi de optar por seguir caminhos em que eu possa utilizar essa energia que tem escassa, né, mas de uma forma cada vez mais otimizada. Eu acho que isso foi o sucesso de eu chegar até aqui e poder falar com vocês, tá? Nesse aspecto, há uma confusão, né,
Pô, a miopatia mitocondrial, então tá bom, ela afeta o músculo, né? Então todo mundo pensa na musculatura estriada, que é aquela do físico, do andar, do caminhar, né? Do correr, pular, levantar da cadeira, etc. Mas é pouco citado ainda, eu vejo, a questão da musculatura lisa, que é a que está interna no intestino, no estômago, né? Então, para todo esse processo, há um gasto de energia, né? Existe uma moeda de troca. Você quer ter energia, você vai gastar energia, né? E daí a importância das nossas escolhas em relação a escolhas alimentares, né? Também fazer o movimento para poder continuar gerando essa energia, né? Movimentar, né? Mesmo que seja devagar, mas devagar e sempre, né? Respeitando os limites e tentando ir aprimorando isso. A parte da alimentação, que seria quanto menos química, quanto mais natural possível, né? É porque tudo que é químico, você gasta mais energia para poder absorver isso. E aí, a absorção dessa energia, ela pode chegar num nível de déficit. Pode você gastar mais energia do que você precisou receber, entendeu? Tá? Então, em termos gerais, seria isso, né? Aí o aspecto da musculatura lisa, isso é porque envolve, né, grandes grupos de órgãos aí, de sistemas, né, da nossa vida, que são afetados pela miopatia mitocondrial, ou seja, pela disfunção mitocondrial, você não tem energia disponível em grande quantidade, né? E aí você acaba afetando a musculatura da deglutição, que seria a disfagia, a parte do gastro, né, que seria todo o processo digestivo, desde o estômago até o intestino, né? E aí, principalmente, a parte cardíaca, né, e do pulmão, né? Além disso, a questão metabólica, que também está relacionada ao fígado. Então, esses sistemas, né, mais o sistema excretor, que tem a parte do rim, são os pontos de atenção que eu mais fico a me observar e a tentar buscar ajuda para que eu mantenha, né, a minha saúde, de forma preventiva. Tudo bem? Até aí? Tudo. E Lu, e como é que você chegou ao seu diagnóstico? Isso. Agora eu vou contar um pouco da minha história para ficar mais claro toda essa questão do agradecimento, do conceito, né, que fica muito abstrato para a gente que é paciente, cada um com um determinado nível social, acesso a escolar, que a gente sabe que é uma barreira, né, Vivi? Sim. Então, como que começou, né? Eu nasci em 78, né, com sinais de hipotonia, que é uma flacidez muscular, né, em que você pega uma criança, um bebezinho, você coloca ele numa posição assim, de quatro, né, digamos assim, e aí você não consegue sustentar a cabeça, não consegue se manter firme. Ou mesmo naquela hora que você pega no colo a criança e a criança não sustenta a parte aqui do ombro, meio que afrouxa, né? Isso é um exemplo de sinal de hipotonia. Então eu nasci com esse sinal, que o pessoal chama de um bebê molinho, né? E aí o pessoal na época, né, década de 80, ali início, né, tinha muito pouco conhecimento sobre doenças mitocondriais e tudo mais, e até hoje, né, você sabe, tanto quanto eu, o quanto é mais difundido no caso de distrofia muscular, né? Então, com cerca de 3 anos, mais ou menos, eu fiz uma primeira biópsia. Antes disso, eu passei por todo aquele processo de engatinhar, caminhar, né? Aprendi a andar provavelmente no final dos 2 anos, né? Conseguiu engateá-lo? Consegui, é, consegui engatear, consegui caminhar. Parece que demorou um pouquinho para caminhar, né? Eu não tenho muito exato esse dado, né? Uhum. E, e aí, assim, com o caminhar, você gasta mais energia, né? E aí era frequente, mais frequentes do que o comum as quedas, né?
a hora de levantar tinha aquele sinal de Gowers, né? Que é pegar no joelho, levantar e tal. E aí, nos primeiros pediatras, ó, deve ser um problema ortopédico, pé plano, né? Então fui usar botas, aí a bota era pesada, ficava mais difícil ainda, né? Aí depois acabei indo sendo encaminhado para o HC, né? E para aqui da HC da USP, né? De São Paulo, da Faculdade de Medicina de São Paulo, e também para o Hospital São Paulo, da Unifesp. Em ambos ficou aquela suspeita de miopatia, né? Com cerca de 3 para 4 anos eu fiz uma biópsia. Essa biópsia deu miopatia com ponto de interrogação, mas que eu fui tratado a partir daí, como distrofia muscular de Duchenne, né? E aí todo aquele prognóstico da década de 80, que iria viver no máximo até os 25 anos, sendo que a partir da fase da adolescência já estaria cadeirante, né? Então, teve esse fantasma, né? Que aí fez com que eu amadurecesse mais rápido, né, por observar, desenvolver-se um pouquinho mais essa observação, né, e aí comecei a partir dessa biópsia, depois fiz uma outra biópsia, mais ou menos 2 anos depois, então em torno dos 5 anos, né, um minutinho, Tudo bem. então em torno dos 5 anos eu fiz essa segunda biópsia, também não deu conclusiva, como a maioria dos amigos aí, né, que devem estar presentes e que vão assistir essa live depois, Meu caso também, né? como o seu caso, né, Vivi, a gente até estava conversando outro dia, né, e, e aí, assim, comecei a ter, conforme crescer, parecia que estava faltando mais reserva de energia, né, e aí tem alguns sistemas vitais para a gente que nunca param, né, coração, respirar, né, que são coisas invisíveis para muita gente, né. Às vezes a gente aprende o que é o coração quando a gente começa a se apaixonar por alguém, né? Que aí tem todo aquele êxtase e ao mesmo tempo tem a dor, né? Da paixão não correspondida, né? Uhum. E conforme essa evolução do corpo, né? A gente vai demandando mais energia e a energia não está vindo conforme a gente precisa. E daí comecei a ter algumas internações começava com uma gripezinha, né? Daí a importância de não ignorar uma gripezinha. Foi. Essa gripezinha provavelmente ocasionava uma certa disfagia, uma fraqueza na deglutição, né? Aí naquela musculatura que divide o que vai para o pulmão, o que vai para o estômago, havia alguma falha, né? Caía algum resto de alimento, ou mesmo saliva, né? Ia para o pulmão. Como a tosse é fraca, né? Virava uma pneumonia, e aí eu fui internado várias vezes com pneumonia por broncoaspiração, tá? Tudo isso, eu passei mais de 30 anos vivenciando isso sem saber o que era de fato, né? Então, assim, internei várias vezes, graças a Deus consegui sair, né? Corri o risco de tomar alguns remédios que poderiam ter me levado a óbito, né? Ou piorado o meu quadro, né? Como é o exemplo do que eu vou citar dos medicamentos que causam dano mitocondrial, tá? Em paralelo a esses problemas respiratórios causados por essa fraqueza, a disfagia, né? A broncoaspiração, que é a aspiração de alimentos ou saliva para o pulmão, eu passei a ter também problemas gastrointestinais, vômitos, diarreias, né? E fui perdendo peso e começando a ficar mais magro. Então nasci um pouquinho mais gordinho, né? E fui perdendo peso. Fui internado ao longo da minha vida 3 vezes por problema gastrointestinal, 2 vezes enquanto na fase da infância, né? E a última na fase adulta já também.
tá? É, todas elas, o tratamento, nesse caso, em todos os casos, foi um tratamento Pode. pela, tá, foi um tratamento pela consequência, não pela causa. E aí, quando você é tratado pela consequência, você tem uma série de riscos, tal qual que eu falei, de tomar um medicamento que não é para ser tomado, né? Pelo desconhecimento médico, né? E pelo seu próprio desconhecimento da família também, né? Sim, Os equívocos, né? Familiares e tal também que podem existir. E verdade. aí, segui, né? Dessa forma, fui aprendendo a me observar, né? E continuava o acompanhamento nas escolas, né? No HC, na Unifesp, né? Na USP, Unifesp ali. Mas era um tratamento muito assim de acompanhar a tentativa de tratamento para Duchenne, para distrofia. Então, na verdade, eu estava me sentindo mais que eu estava ficando pior com esse acompanhamento do que melhor, né? E aí até que eu cheguei na adolescência e com cerca de 13 anos comecei a ver a mudança do meu corpo, eu não estava acompanhando muito a dos demais colegas, comecei a fazer terapia, né, psicoterapia. Sim. Nessa psicoterapia eu ganhei uma força muito grande para direcionar o meu pensamento para o que realmente tinha que dar resultado. Então, não ficar gastando energia com algo que eu não conseguiria resolver, né? Então, tracei um plano de estudar, de trabalhar, né? Condicionado a essa hipótese de viver até os 25 anos. Então, fiz um plano, peguei um papel, anotei, falei, ó, até os 25 anos eu tenho que fazer isso, 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 e fui aos poucos exercendo, realizando, na verdade, esses pontos que eu defini, né? Dada a percepção de que os médicos pareciam muito em dúvida e que estavam testando e que não estavam conseguindo me ajudar de uma forma efetiva naquela época, eu comecei a optar por deixar de ir e fazer um acompanhamento no sistema de saúde suplementar esporádico no neurologista. Uhum. Mais ou menos do tipo, se acontecesse alguma coisa, eu ia atrás, entendeu? Sob Sei, demanda, né? sei como é. Reativa, reativamente, né? Até porque também meus pais me deram uma base, a gente veio de uma classe bem baixa, né? Social, então um valor que meus pais me deram muito grande foi o valor de estudar, né? De tentar utilizar o que eu tinha de melhor, que era a parte cognitiva, né? Então eu passei a dedicar meus esforços ao estudo, né? E aí dentro do plano fazer uma faculdade. Bom, com cerca de 16 anos, eu estava virando um choquito, né? Cheio de acne, e aí a Ah, dermatologista me passou para tomar durante um mês, tetraciclina, né? E aí essa tetraciclina em 15 dias fez com que eu parasse de levantar da cadeira e tivesse muita dificuldade para andar, quase fiquei sem andar, praticamente. eu na adolescência também tive muita espinha, minha testa parecia um ralador. Mas eu Sim. usei eu usei um ácido. A dermatologista não quis me dar comprimidos normalmente que usam, né, para esse tipo de situação. No meu caso, essa parte de acne, ela aumentou muito por conta do tipo de alimentação que eu fazia. Eu ainda era daquelas pessoas que comia muito fast food, né? Não tinha muito acesso ao fast food, mas aquela batatinha Ruffles cheia de condimentos, conservantes, reforçador de sabor, né? Sazon, até estratégia para tentar fazer eu me alimentar melhor, né? Tentava colocar isso, né? Na boa vontade, mas isso estava me causando mais dano do que benefício. E aí, assim, o consumo de leite, né, em caixinha também, me fazia muito mal, porque aumentava a secreção
Eu engasgava com a minha própria saliva nessa época. E aí o médico falou para mim, ó, você está iniciando o quadro de distrofia muscular, você vai para cadeira, não tem o que fazer. E aí o que você vai ter que fazer é comprar uma tornozeleira só para diminuir a tensão no seu tornozelo que estava inchado. E aí você vai aguardar o que o prognóstico diz, né? Nessa época eu fiquei inconformado, né, em ouvir isso, mas eu acho que ele pegou e me deu um insight, sabe? Ele apresentando a limitação que ele tinha, teórica, ele fez com que eu pensasse que eu pudesse ter o controle desse processo, que eu não delegasse mais só para um médico, né? É importante o acompanhamento médico do profissional da saúde, né? Mas é também importante o engajamento do paciente, né? A gente é uma biblioteca ambulante, Verdade. individual, e mesmo tendo o mesmo diagnóstico, nós somos diferentes, tá? Então, e nessas diferenças há a possibilidade de contar uma história melhor do que a do antecessor. Então, isso reflete a minha gratidão às pessoas que eu disse, né? As pessoas até inclusive com o Duchenne, né, que eu conheci, Sim, né, que eu não tive o mesmo caminho que eles, mas eles fizeram coisas muito além do que eu com o meu caminhar eu consegui, eu tentei fazer, né? Então, essa questão é muito relativa, né, do potencial em que cada um tem. Então, a gente tem que valorizar um pouco as limitações e as diferenças que cada um tem para promover uma sociedade, né, é, um pouco mais, com mais empatia. E esse valor que vem às vezes através de uma dor, que é a doença, ele também promove mais saúde, né? Que é quando, a partir de um diagnóstico precoce, de uma interação entre pacientes, né? Em que eu aprendo com você, Vivi, e com tantos outros, e você aprende comigo, né? A gente vai encaixando esse quebra-cabeça, né? E vai se autoconhecendo. E nessa medida, na medida em que você tem essa interação, você vai evitar determinadas catástrofes que o outro passou, e vice-versa, né? Então um vai ajudando o outro. Eu acredito muito nesse valor, né? verdade. E para quem está ouvindo a gente e vendo também, né? Uhum. Essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque a questão, como o Lu citou, né? A gente, quando não recebe o diagnóstico preciso, a gente fica entre aspas nos achômetros, né? Não, É, é isso, é aquilo. Então, o quanto isso prejudica a nossa saúde emocional também. E um papel que a gente não pode adotar é o papel de vítima nessa história toda da distrofia muscular miopatia congênita. Né? Tem um livro até de Augusto Cury que fala que você tem que ser o protagonista da sua história. uhum. Então, se a gente toma o lugar, ó, sou vítima, vou sofrer até morrer, não, você pode fazer a diferença sim na vida de muitas Sim. pessoas. E é por isso que a gente está levando esses projetos em frente, porque a gente quer amenizar, né, Lu, a Uhum. situação de crianças que estão nascendo com essa patologia hoje. E, e para que elas não sofram como a gente sofreu, né? Em Exato, busca é. de um diagnóstico, de passar por vários processos de tratamento errado, como a gente já passou. Então, Sim. até encontrar um profissional adequado que entenda o que que a gente tem e aprenda e nos oriente a respeitar o limite do nosso corpo, porque no nosso caso, para a gente fazer até atividade física, né, Lu, que é uma questão que traz benefício à saúde, no nosso caso, até para isso a gente tem que saber até onde a gente pode fazer. Porque senão a gente vai fazer uma atividade física, em vez de estar melhorando, a gente está acelerando o processo degenerativo do nosso quadro. Existe uma linha bem tênue, né?
entre não fazer nada e fazer demais, né? Todos os extremos são negativos para a gente. Então é importante a gente continuar fazendo as atividades físicas, né? Até para manter esse elo de energia, esse elo muscular, né? O músculo, se você não movimenta, ele atrofia, né? Tal qual várias questões, como o aprendizado, né? Se a gente não exercita, não lê, né? Não se coloca em desafio, a gente não evolui, né? Dentre essas leituras, eu me lembro muito do mito da caverna, né? Que tem de Platão dizendo desse processo de autoconhecimento e da busca pelo desconhecido, né? De enfrentar esse desconhecido. O quanto que é difícil toda essa trajetória, mas a vida em si, ela não é fácil. Começa que a gente nasce chorando, né? E a gente, quando perde uma pessoa que a gente ama, a gente também chora, né? Tantas pessoas a gente já perdeu, conhecidas e desconhecidas, né? Em que fazem falta, independente da nossa interação próxima ou não, cada ser que perdeu a sua vida, ele faz falta na sociedade, né? É uma pena, né? Então, nesse contexto, né, Vivi, assim, eu queria enfatizar também a esse caminho ele foi sendo melhorado, apesar da adversidade, por conta que eu fui encontrando pessoas e bases, né, que pudessem me fazer ter um olhar diferente. Porque se eu ficasse no olhar teórico, pura e simplesmente, eu poderia me entregar, né? E daí eu acho que é a riqueza que há entre a conexão dos pacientes, né? Eu costumo dizer que os pacientes têm que ser impacientes, ou seja, ativos na sua relação com a saúde, né? Tem que ser inconformado, tem que buscar profissionais que você possa dialogar, que você não seja tratado como um coitado, como uma pessoa que está ali carente, mas que você seja tratado como uma pessoa que tem um conhecimento e uma informação que uma pessoa que não passa por essa doença rara ou essa dificuldade não enxerga, tal qual o mito da caverna. Você só vai passar a enxergar de uma forma melhor se você enfrenta. E aí o enfrentamento exige uma experiência. Essa experiência pode ser melhor alcançada se você fizer a interação com as pessoas diferentes do seu modo de pensar, né? Então, tal qual esse médico que foi que até no momento inicial eu devo ter xingado ele, mas de certa forma hoje eu sou meio grato, porque eu tomei as rédeas da minha caminhada, né? E essa revolta se tornou em algo propício para a minha vida, né? Então eu queria dizer para todos que estão ouvindo a gente que assim, invistam em estudar, invistam em trabalhar da forma que vocês forem, tal qual a tartaruga, não importa a velocidade. Sigam em frente. A gente veio com um desafio aqui, né? E aí, dependendo da religião, a gente pode usar alguns exemplos, mas vou usar a religião cristã, na verdade, o exemplo cristão, que é assim, a gente veio com uma cruz, não para carregar ela para sempre, a gente veio para transformar em algo melhor para a nossa vida. Então, assim, se um dia qualquer um de nós for para uma cadeira de roda, deixar de ouvir, tal qual eu posso, não sei o futuro, eu não sei o que vai ser o amanhã. Aliás, ninguém sabe. Então a gente tem que desprender um pouquinho isso, fazer o nosso melhor no hoje, né? Então invistam em estudar, invistam em transformar a realidade de vocês e a dos semelhantes. Cada um pode fazer muito mais do que essa teoria diz pra gente, entendeu? Então, assim, com esse autoconhecimento, a gente consegue desenvolver estratégias de prevenção. Então, muitas vezes, essa prevenção vai partir da gente, não só do outro. Porque o que faz bem para Viviane, por exemplo, a Vivi, né, não necessariamente vai fazer bem para mim, mas pode ser um exemplo de eu achar um outro caminho que faça bem para ambos, né? Então,
há um caminho muito cruzado com N possibilidades, né? E eu acho que o propósito da gente estar aqui é justamente para isso, fazer um despertar mútuo. Eu estou aqui para despertar com todos vocês, né? E aí, eu dei o exemplo da parte cristã, mas vocês podem usar qualquer outra religião. Eu costumo dizer que paciente não tem religião, não tem lado político, não tem gênero. Nós somos todos diversos, né? Nós temos que aceitar a diversidade de qualquer outra pessoa, né? A diferença, né? E, e aí, nesse caminho, quanto mais diverso, mais tranquila vai ser essa caminhada. Menos dor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né, em questão de dor, né? A dor física, né? Muitas pessoas eu conheço falam assim, eu tenho dor no corpo, o que que eu faço? Aí eu falo, olha, você tem já um hábito alimentar já regrado em parte do que faz bem para você do ponto de vista natural, comida natural, não essas que a gente compra, entendeu? Ah, não tenho. Então vamos começar pelo açúcar, pelo refrigerante. Ah, mas é difícil viver sem refrigerante. Então, assim, o refrigerante torna o sangue mais ácido. Então, ele aumenta, a nossa necessidade de energia, busca mais energia. Ele é viciante, ele causa mais toxicidade, perdão, né? Então, tudo isso, no caso, no aspecto mitocondrial, que aí, assim, pode ser congênita, pode ser distrofia, pode ser a atrofia muscular espinhal, todas elas exigem uma energia. E a base de energia começa principalmente na mitocôndria. A outra via de energia, ela não atende a gente plenamente. E ela causa aquela dor muscular, né? Quando você não usa muita energia mitocondrial, você usa a glicolítica, que causa o acúmulo de ácido lático, que é aquela dor de a gente ficar encolhido, com mais fraqueza durante uma semana ou mais, entendeu? E aí, assim, a gente tem que fazer essas estratégias para que a gente possa ter uma preservação ao ponto de quando chegar a cura ou um tratamento mais efetivo, a gente esteja pronto, tá? Então eu passei por essa fase, a tetraciclina eu resolvi parar por conta própria, né? Então o médico não me orientou a fazer isso, eu fiz uma correlação com uma ideia do meu avô, que era de tomar muito remédio, antibiótico, o sangue virava água, e resolvi Uhum. parar. Segui, eu falei assim, eu só volto para o médico quando eu tiver discernimento, né? Então eu segui, entrei na faculdade, melhorei o meu estado de saúde, passei a fazer boas caminhadas, né? Entrei na faculdade, né? Na faculdade eu percebi que as pessoas não eram tão observadoras quanto eu era, então certas preocupações eu comecei comparativas, né? Preocupações comparativas, comecei a parar de me importar, porque eu vi que as pessoas não tinham esse olhar, né? É, Fiz muitos amigos importantes, né? Desde a faculdade até o trabalho. É, Passei a ter uma vida quase que comum, né? Sem olhar para a doença, né? E como o diagnóstico era de distrofia, eu estava com 25 anos sem a cadeira de rodas, então não tinha nem como falar o que eu tinha, né? Então eu Uhum. segui o caminho, até que aos 28 anos, eu tive minha última internação, por conta intestinal, né? Uma colite fez com que eu perdesse muito peso, e nessa fase eu aprendi a melhorar mais a estratégia alimentar, tá? É joia. Lu, Dizendo, né? A pergunta foi muito boa. As biópsias não foram feitas pela mesma pessoa, nem no mesmo lugar, tá? Digo no lugar físico, né? No corpo,
e nem na mesma instituição, tá? O que aumenta mais o desafio para a gente, né? Tá. Com o diagnóstico claro, apesar de mais de 30 anos, né? Eu fiquei feliz, porque eu passei a ter mais informação para poder cuidar mais de mim, né? Para evitar de acontecer algo comigo que aconteceu com a minha irmã, né? E também para ajudá-la, né? Ajudá-la a ela se ajudar também nesse aspecto. E aí esses medicamentos que causam dano mitocondrial, de certa forma, eu vou dar exemplo de três assim mais claros, tá? Vocês lembram que eu falei da tetraciklina na primeira parte? Então ele é um desses aí, desses que causam dano. O paracetamol, tá bom? Que é o Tilenol, né? Quase tudo tem paracetamol. Cuidado, gente, cuidado. O Cataflan, que é muito comum a gente usar quando tem dor no corpo. E Os relaxantes musculares também, né, Lu, de forma geral. E anestesia geral também, né, que a gente não pode... isso, o Propofol, ele é um anestésico muito bem sucedido na classe médica para tudo que faz para todos os tipos de procedimentos, mas para a gente ele pode ser fatal, pode ser fatal, Propofol, tá? Então, assim, olha só o benefício de ter o diagnóstico, de ser um paciente que vai atrás, que teve, com todas as dificuldades, teve acesso a estudar, né? Apoio, né? Se não dos pais, no meu caso eu tive, mas quem não tem dos pais, que tem dos amigos, das tias, de quem quer que for, se não tiver apoio de ninguém, siga o seu coração, né? E faça a mudança, né? Sim. Tem uma pergunta aqui que a Leila perguntou se o Doflex também traz esse prejuízo como os relaxantes musculares. Eu tomo paracetamol, porque eu tenho alergia à dipirona e nunca tive reação com remédio para dor, não. Mas o Luciano pode responder. Então, o Dorflex é uma marca, eu não lembro da composição do Dorflex, tá? Isso aí eu estou enfatizando, principalmente quem tem a miopatia mitocondrial diagnosticada, tá bom? Mas também quero dizer que quem não tem, perde mais energia ao consumir esse tipo de medicamento, tá? Então pode acelerar o processo, né? Exatamente. É lógico, quem não tem a disfunção mitocondrial vai recuperar, não vai ter o dano tão grande quanto eu posso ter, entendeu? Eu diria para a Leila, né, que Sim. se ela puder pesquisar, ver o que, que tem na fórmula do Dorflex, que é a marca, né, mas se não tiver paracetamol, a própria aspirina causa dano mitocondrial, tá? Aí você fala assim, então quer dizer que eu nunca vou poder tomar esses medicamentos? Às vezes, dependendo do problema de saúde que eu tiver, vai ter aquela decisão difícil do médico, que entre deixar eu piorar e usar um medicamento que causa dano mitocondrial, ele vai fazer a opção segura dele, né? Daí a simbiose que tem que existir, né? Entre o paciente, né? E o seu profissional da saúde, o seu médico, tá bom? Espero que eu tenha pelo menos esclarecido um pouco. Ó, a Josi disse que tem cafeína, né? E tem mais três componentes, né? Precisava ver o que. Então, eu recomendaria fazer o que eu fiz na descoberta, colocar mitocondrial damage. Eu posso também, depois eu vou compartilhar um documento, tá? Que vai Sim. resumir essas dicas todas que eu falo. Para você disponibilizar livremente para as pessoas, tá, Vivi?
Tá bom. Então, assim, como que eu descobri essa lista? Eu peguei por uma leitura labial da minha irmã, que ela estava piorando, eu peguei cada um dos medicamentos novos que ela estava tomando, porque ela não estava tão ruim assim. E começou de repente a piorar, né? Sim. Então eu fui colocando no Dr. Google, né? Mitochondrial damage e o nome do medicamento. Qual foi o medicamento que fez eu chegar a essa lista? A fluoxetina, que é um antidepressivo. Ela de fato estava com uma antidepressão, estava com uma depressão na UTI, né? Quem não fica, né? Quem não fica, é Só que aí a fluoxetina estava piorando. Ela estava talvez contente por fora, mas cavando se a sua própria destruindo por cova, dentro. né? Digamos assim. Não sei se é uma palavra forte, mas minando a pouca energia que ela precisava para sair dali, né? E aí eu tive um apoio do diretor da UTI de lá, que foi sensível, que ouviu, né, que escutou, na verdade. Eu levei um print, né, não da referência do Dr. Google, tá? É porque o Dr. Google passou para uma biblioteca médica em que eu achei a referência séria, né? Então aí na referência séria eu coloquei tal qual um trabalho de graduação, coloquei lá o print, para não dizer que eu criei, e aí coloquei a Sim, fonte, né? Como qualquer um de nós aqui pode fazer. Ele ouviu, leu, né? Escutou, e aí ele tirou esses medicamentos que estavam sendo tomados, né? Pela minha irmã. E aí a minha irmã começou a melhorar. Com isso, ela, depois de 3 anos, 2 meses e 15 dias, saiu da UTI, foi para o home care pelo SUS, que é uma grande oportunidade para as pessoas. É mais barato o home care pelo SUS e é possível conseguir, né? tem Tá? outra pergunta. Sim. É. Tem outro comentário aqui da Leila que ela fala que tem miopatia distal e sente muita indisposição, mas quando uso do Flex me deixa mais animada. Como o Luciano estava falando, né? A gente tem que avaliar, porque assim, só repetir um pouco, você é um pouco redundante, mas é importante a gente frisar isso. Uhum. Ainda que a gente tenha o mesmo diagnóstico da miopatia, o mesmo CID, vamos dizer assim, ela é manifesta conosco de forma totalmente particular. Então, não quer dizer poxa, eu tô com o mesmo diagnóstico de Luciano. Ah, mas eu não tô sentindo as mesmas coisas que ele sentiu. Ah, eu piorei antes, eu fui pra cadeira antes dos 20. Eu Uhum. fui pra cadeira antes dos 25. Aí eu, no caso, ter o meu diagnóstico também e falar, eu nunca andei. Então, assim, é muito particular isso que a É, gente está tentando e explicar para vocês, que é muito particular, que a gente tem que ter, sim, cuidado na composição dos medicamentos que a gente toma, porque a gente pode ter uma falsa melhora. E exato. isso, como o Lu citou o exemplo da minha xará, de que ela estava tomando medicação que assim, aparentemente, né, Lu, ela estava bem, mas só estava prejudicando ela por É, dentro, porque sim, desculpa. não, não, só Estava tendo uma fechando. falsa percepção de melhora, né, um contentamento frente a um descontentamento interno, digamos assim, né? Porque eu acredito que a gente tem uma série de vidas que compõem a gente, não só nas relações humanas, mas dentro da gente, né? Tem a mitocôndria, que como diz o Salvatore de Mauro, né? Que é um grande cientista do aspecto mitocondrial, que a mitocôndria é uma forma da gente se comunicar com Deus, né? Então Deus também está dentro da gente, né? Independente da religião. E aí, assim, Verdade. para dar um exemplo bem mais claro do quanto a gente é diverso, dentro da minha própria família, eu e minha irmã tivemos caminhos diferentes, com a mesma síndrome, com o mesmo diagnóstico, né? E isso leva a crer que a gente tem que ter ênfase também na questão das estratégias de movimento, alimentação, o pensamento positivo, né?
como que a gente tem uma psicologia positiva em relação ao que a gente vive, né? E a parte do sono, né? De como que a gente dorme. Será que eu estou tendo pesadelo? Será que eu não tenho que trabalhar esse pesadelo com uma. Será que esse pesadelo não é por conta de falta de oxigênio? Sabe? Que eu tenho que buscar uma fisiorresp, tal qual eu aprendi depois dos 30 anos, né? Então, assim, aí você fala, ah, tá, mas o que que foi que determinou essa diferença, né? Além dos aspectos subjetivos de cada um, né? No caso, no meu caso e no caso da minha irmã. Lembram daquela fase quando eu fiquei sem levantar e quase sem andar? Eu parei de tomar todos os medicamentos. Eu convivia com a dor. Então eu passei a enfrentar a minha dor de verdade, assim, passando o dia com dor, semanas, meses. Só que o que aconteceu? Essas dores foram sendo superadas e hoje eu não tenho essas dores. E não foi o medicamento, certo? Foi o Uhum. equilíbrio bioquímico que foi estabelecido a partir dessas estratégias, né? Que eu, por insights, sei lá, fui conseguindo. E insights, e ao mesmo tempo, correlação com conhecimentos obtidos, né? Através de simplicidade de avô, médica gastro, médico neurologista, médico é, nefro, né? E assim por diante, nutricionista, fisioterapeuta, né? Então, é toda uma cadeia de pessoas, de profissionais, que se eu não tivesse o apoio deles também, né, e de amizades verdadeiras também, né, tal qual que eu tenho na família, eu não estaria Sim, aqui. É todo um conjunto. E quem é que faz esse conjunto? O sim. indivíduo, que é o ser, que é a parte também, a parte, eu esqueci de dizer, a parte psicóloga, psicoterapia, né? É muito importante o apoio de um profissional, né? Eu Sim. tive meus momentos de oscilação, que eu precisei me recompor. E com o apoio de um bom profissional, né? Eu me reergui. Então, assim, qual que foi o divisor? Eu parei de tomar os medicamentos, continuei cuidando preventivamente com as informações que eu tinha, que eram escassas, né? A minha irmã, ela, por conta das dores, e aí eu acho que até aquela questão dos ciclos, né, entre as mulheres, Sim, demandam mais sim, sim. energia e tem toda uma fase de lua que vai mudando e tal, que Uhum. é parte da identidade Sei. das mulheres e é parte da riqueza também que vocês É, têm, né? Mas essa oscilação fazia com que ela tivesse mais necessidade de tomar medicamento para dor. Só que isso uhum. foi minando, foi fantasiando, entendeu? E foi deixando. Às vezes é necessário a gente sentir dor para a gente tomar Sim. cuidado, né? E quando a gente evita a É, dor, a gente não sabe até onde a gente pode ir, tá né? mascarando, né? É. Tá mascarando alguma coisa. Uhum. Tá. É, eu também, Lu, eu sinto muitas dores, né? E eu também optei por não estar fazendo uso de medicamentos, porque a gente sabe que a nossa síndrome ou deficiência rara, ela vai acompanhar a gente até conseguirem desenvolver algum tipo de cura pra gente, né? Através do medicamento ou não. Uhum. Mas assim, a questão psicológica, eu acho que a maioria aqui tem algum tipo de miopatia, né, gente? Vocês podem comentar, eu tenho miopatia, eu não tenho. Mas assim, para quem tem miopatia, é como se a gente hoje eu tenho um movimento e amanhã eu não sei se eu vou ter o mesmo movimento. Então, essa questão mexe muito com o nosso É. psicológico. Porque ontem eu tinha, hoje não tenho. Como é que. A gente tem que se adaptar e se reinventar todos os dias, né? Exato. E por isso que Lu falou, é bastante importante o acompanhamento psicológico
para a gente não estar desenvolvendo outras patologias associadas ao que a gente já tem. É, nessa questão, né, das mulheres, realmente, no período menstrual, eu fico mais fraca. Inclusive, quando eu trabalhava, Lu, era o momento de eu ter os acidentes de trabalho, Uhum. porque eu estava indo para o refeitório, caía no meio do caminho. Teve um dia que, porque eu trabalhava na tecnologia da informação, então a gente recebia muitos representantes de software, né? Meu inglês não é muito bom, não. Qualquer coisa você me corrige. Uhum. Mas assim, eu caí no meio no caminho, e aí um deles pegou. Aí eu fiquei parada, todo mundo no hospital ficou sem reação. Cadê? E eu não consigo me levantar. Tá. E aí ele pegou, se aproximou de mim, não, deixa que eu ajudo ela, que eu conheço ela, ela trabalha lá embaixo e tal. E aí ele me ajudou a levantar. E você tá bem? Eu digo, tô. Porque pra todo mundo foi um susto, eu tava passando mal. Mas é uma questão da minha apatia, não tenho equilíbrio. Se eu cair, eu não Uhum. levanto. É um E apagão, né? aí É como se fosse um apagão, é né? um apagão, Uhum. é. Um blackout. E aí o pessoal, mas você tá andando muito rápido, você tá correndo? Eu digo, não, gente, eu não tô correndo, eu não tô andando rápido. E foi no período, Lu, que na verdade a minha tava começando a ter os sinais de piora, né? Isso foi depois de 2015. De 2014 para 2015, porque eu senti mais depois de 2016, mas de 2014, entre 2014 e 2015, ela começou a já mostrar para que veio, né? Vamos dizer assim. Sim. E Então, aí foi, esses apagões, assim, que nos afetam, e principalmente por escassez de energia, é, queria passar uma mensagem que, assim, não necessariamente quando você tem uma piora, essa piora vai ser para sempre. A minha irmã me ensinou isso. Você pode recuperar. Não, não, não. Se tivesse esse olhar por todas as pessoas, os pacientes e os profissionais que rodeiam de que é possível recuperar, muito dano poderia ser evitado ou poderia ser amenizado, muita dor, né? Tá? Então, como eu disse, né, teve esse divisor de águas, eu mostrei para vocês que nenhum paciente é igual, existem fatores subjetivos que levam a pessoa para um caminho ou para o outro, né? Mas eu diria também, eu quero dizer, até foi uma questão que eu aprendi essa semana passada, também eu vou colocar a referência para vocês no documento, é que tem a miopatia mitocondrial, você não necessariamente só nasce com ela, né? Você pode adquirir no meio do caminho, e aí você pode adquirir de forma tóxica por medicamento, tóxica por metais, né? Pesados, né? Tem uma das mais conhecidas pela miopatia mitocondrial é a síndrome do Golfo, né? Que foi descoberta na época do Golfo, naquela guerra do Golfo, né? Que teve muita contaminação química, né? É, tem isso detalhado um pouco mais no Wikipédia. O artigo do Wikipédia foi eu que criei em português, né? Então, quem tiver conhecimento e quiser complementar lá, pode complementar, né? É, E aí, assim, com o diagnóstico pela biópsia, com a melhora da minha irmã, eu busquei na saúde suplementar ajuda, né? Porque pelo SUS tem muito conhecimento no SUS. Eu jamais abriria mão de um acompanhamento no sim, SUS, por mais que a agenda seja difícil, tá? Mas você tem grandes pessoas, grandes médicos, né, que fazem muito esforço, né? Não se apegue a uns maus profissionais que existem em qualquer área. Olhem verdade, o copo meio cheio, tá? sim. Então eu comecei a fazer um tratamento, eu entrei na judicialização, né, para obrigar o meu plano de saúde a custear, né? Esse tratamento é um tratamento que tem me feito, tem conservado, né, a minha qualidade de vida.
né, a minha alegria de viver. É, nesse caminho, teve uma série de aprendizados, teve questões que eu tive que achava que era a certeza daquele caminho, e tive que começar a mudar um pouco, né? Porque assim, nenhum médico e nenhum profissional da saúde ele sabe de tudo, tá? Daí a importância dessa miscigenação, né? Que é tão próxima da gente como brasileiro, mas vamos fazer isso aí, vamos tentar fazer essa interconexão entre diferentes profissionais, pegar o que cada um tem do lado bom, né? E juntar para o nosso bem e para o bem do próximo. Eu penso assim que se acontecer qualquer coisa comigo no próximo segundo, porque a gente não tem certeza de nada, né? Aliás, Verdade. não é só nós que passamos por esse desafio da doença. Ninguém tem. E talvez a gente viva até mais e melhor do que as pessoas que não têm nenhum desafio tal qual que a gente tem. Mas eu diria que todo mundo tem um certo desafio também, independente de ser uma doença ou não, tá? A única questão é que a gente tem que ter um alerta mais fácil, né? A gente tem um alerta mais aguçado, né? Se a gente despertar para tomar essas rédeas, a gente consegue acelerar os tratamentos, a gente consegue promover cura, e eu vou dar um exemplo disso. Eu comecei sem saber o que eu tinha, passei anos da minha vida sem saber o que eu tinha, sendo tratado por uma coisa que eu não tinha, né? Uhum. Fui diagnosticado depois de uma forma certeira e conclusiva depois de 30 anos. Esse diagnóstico fez com que eu tivesse a certeza de que eu não passaria isso para minha filha, né? Então eu passei a realizar, buscar o meu sonho. Lembra da listinha de sonhos? Não é que eu falei? Uhum. Tinha lá o de ser pai, né? Então agora eu posso ser pai. Então fui pai. Tenho uma filha de 7 anos, que é a maior conquista da minha vida, né? A Clarice ela até pelo nome resume um pouco dessa minha busca, né? Que foi pela inspiração da Clarice Lispector. As loucuras da Clarice Lispector, que são, ao mesmo tempo, eu não sei o que é loucura, né? Às vezes tem acompanhado essas informações repetitivas e alarmantes que fazem um pouco da nossa sociedade, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais ousado, né? E buscar a, o que eu quero dizer é seguir o que a gente ouve no nosso coração, independente da razão, né? É lógico, usar também a razão, que é o conhecimento científico, né, dos médicos e tudo mais, mas interagir também com esse elo, né, cérebro e coração e chegar num bem maior para todos nós, tá? Fico aberto aí a pergunta. Ah, desculpa, eu tenho um outro ponto que eu queria dizer, que eu perdi o fio da meada. Tá, Tá bom. percebendo isso, que nada ainda estava plenamente completo, eu busquei fazer o exame genético. E Sim. aí eu fiz o exoma. Quando eu fui fazer o exoma, o doutor que me atendeu, né, ele me disse assim, eu acho que você não tem miopatia mitocondrial. Por quê? Porque eu não tenho o sinal clássico, que é da pálpebra muito caída, e da Eu paralisação, tenho. e da paralisação ocular, que é chamada Sim. diplopia, né, causada por a falta de sincronia no músculo dos olhos, né. Até daqui a pouco eu vou fazer um teste rapidinho com vocês, mas é assim, no momento da análise, o médico falou isso para mim. Eu falei que assim seja. Se for algo diferente, eu vou buscar aprendizado novo, mas eu vou enfrentar isso até o fim, né? E enfrentar não é deixar de viver a sua própria vida. Continue Uhum. exercendo a cidadania. Busque os direitos para você. Busque a educação para você. Isso vai fazer um bem para você e para muitas pessoas que você nem sequer conhece, né?
tem Verdade. muitos direitos que não são cumpridos, né? Então a gente tem que Uhum. buscar, né, promover a empatia no nosso dia a dia, tá? E aí, assim, o diagnóstico foi certeiro para miopatia mitocondrial do ponto de vista genético, e eu ganhei um bônus, né, que é a exata síndrome, né? E com essa síndrome, com o código da síndrome, eu pude conhecer pacientes no mundo, né? E no Brasil, no caso, meus amigos hoje pessoais, né, que são integrantes das 7 pessoas que tem no Brasil, né? É, e eu estou já aprovado, aguardando a chamada para uma terapia que tem feito muito benefício para os pacientes criança e adulto. Lembra do meu agradecimento ao Charlie Gard? Pois é, a mãe dele, depois do luto de 2017, resolveu continuar e criar uma fundação, Charlie Gard Foundation. Eu não entrei em contato com ela em 2017 porque eu respeito a dor dela, nunca foi maior do que a minha, nem a minha maior que a dela. Mas em 2018 ela me respondeu numa postagem se oferecendo ajudar desde que eu provasse o que eu tinha. E com o diagnóstico genético conclusivo, eu provei e ela me fez a ponte com a Columbia University, em que eu conheci um outro pai chamado Arthur, que fez o meu contato primeiro com o Dr. Hirano, Dr. Michio Hirano, da Columbia University em Nova York, o qual eu conheci em 2019, pessoalmente, em Belo Horizonte. É, é, e aí, desde então, eu estou aguardando, né? Lógico que a pandemia atrasou tudo, né? Mas, Sim. independente dessa entrada ou não na terapia, eu quero fazer sempre o meu melhor como ser humano, como pai, como paciente, como analista de sistemas, como amigo da Viviane, né? Que me ouve aqui atentamente, como irmão da Viviane, filho dos meus pais, né? Novo amigo de quem está aqui, né? E de quem vai estar aqui, né? Porque está gravada, né? Então não sei onde vai alcançar, mas eu acredito que seja uma forma de plantar uma sementinha. Eu queria dizer que a partir desse conhecimento e dessa interação com a Columbia University, eu tive uma ajuda é, de uma médica do Rio Grande do Sul, a doutora Elizabeth, e do doutor Edmar Zanotelli, que fez com que fosse feita uma análise na minha prima, que tem sinais muito mais fracos do que eu e minha irmã, né? Sim. Que ninguém acreditava que poderia ser a mesma síndrome, que é a mesma síndrome. E começou com um teste que eu vou falar para vocês, que é eu vendo que ela estava começando a piorar, eu pedi para ela fechar os olhos num vídeo, fechar os olhos com toda a força dela e tentar levantar a pálpebra. Eu tô usando toda a minha força, mas levanta muito fácil, ó. Nem parece. Ela teve um pouquinho mais de dificuldade para levantar, mas foi fácil. E eu pedi para ela fazer o teste na irmã dela, na mãe dela, e aí ela percebeu a diferença da força. Eu falei, prima, vamos em frente, porque se você tiver o diagnóstico, você vai ser melhor do que eu, né? Porque você vai evitar várias pioras, várias internações do que eu enfrentei e que eu vi minha irmã enfrentar, né? E eu acredito que ela hoje está melhor. Não só para ela, mas para a sociedade, entendeu? Então, o diagnóstico preciso, rápido, ele promove menos custos afetivo, emocional. Quanto vale uma vida?
Quanto vale a dor daquele que você vê sofrendo, que você ama, né? Verdade. Eu não consigo ser indiferente a isso, não importa o dinheiro que esteja envolvido. Vai prevalecer, mesmo numa pessoa desconhecida, essa vontade, essa inquietação de que a pessoa, no tempo certo, desperte para algo melhor para ela. Então, assim, façam esse teste. Não quer dizer que por esse teste você sabe, mas seja um indicador, né? Tomem cuidado com a disfagia. Está engasgando? Está cansando ao falar? Procure um fono. Mas não basta fazer fono e não cuidar da alimentação, porque você vai fazer exercício. Assim como não basta fazer fisioterapia só, porque você vai fazer exercício, vai gastar energia, e se você não tiver um bom nutricionista, uma boa suplementação, aquele benefício que traria chegaria num platô, e o benefício seria convertido em malefício. Lembrem do equilíbrio. Cuidem do que vocês pensam, do que vocês sonham. Criem sonhos, criem paixões, mas não deixem as paixões afetarem, fazerem mal para vocês. A dor, como eu disse, ela é importante, mas ela não é para ser vivida eternamente. Ela é para a gente ter sentido de viver, né? Para a gente aprender a amar, aprender a não fazer com o outro o que fizeram com a gente. Então, acho que seria Verdade. isso. Eu fico aberto às perguntas, eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? A vida conspira para a vida. Quem não Verdade. tem nenhum problema de saúde, se tiver um AVC nesse primeiro momento, vai ter as mesmas dificuldades que a gente teve, tá? A gente não sabe o dia da manhã, ainda bem. Então vamos fazer o nosso melhor hoje, independente da condição, tá? Verdade. Lu, só uma curiosidade, a Uhum. Vivi ainda anda? A Viviane não anda ainda, está em processo de voltar a andar, né? Ela faz fisioterapias diárias. Infelizmente, a gente tem que recorrer à judicialização, apesar de ter um plano. Não é o que a gente gostaria, né, de fazer, mas é necessário fazer, porque não há sensibilidade ainda. Sensibilidade, né? Hum, Então, assim, ela não anda porque, como ela teve duas paradas cardiorrespiratórias, a primeira para entrar na UTI e a segunda porque foi tentado dar alta para ela, tirando a tráqueo, né? sim. E foi feito de uma forma sem conhecer a particularidade da miopatia mitocondrial, né? E aí, depois dessa segunda parada, foi feito menos estímulo para ela poder andar, tanto estímulo psicológico quanto estímulo fisioterapêutico, né? Porque às vezes o paciente não está bom psicologicamente, né? E Sim. aí numa UTI tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Não só UTI do SUS, Verdade. tá? Mas UTI particulares também, Particular também. tá? Também. Verdade. Então ela não anda hoje, ela poderia estar andando, tá? Poderia. Sim. Então o E dano, tua filha? a minha filha, ela não tem, ela, esse conhecimento, né, da genética é interessante, porque ela não Sim. define tudo, né, na nossa vida, né? Mas, pela herança ser autossômica recessiva, ela só poderia desenvolver o problema se eu tivesse casado ou me relacionado, né, no caso, com uma pessoa que tivesse a mesma mutação que eu. Como até nesse ponto eu não, a ex-esposa não tinha, então ela não, a minha filha tem mais força do que eu. Em alguns aspectos é bonito de ver. Eu me sinto na Uhum. plateia, sabe, contemplando.
Tal qual eu vejo os movimentos, pequenas coisas das pessoas, como um sorriso, como um brilho nos olhos, né? Para mim isso é um espetáculo. Não que eu não tenha do meu jeito, né? Eu faço do meu Sim, jeito, mas é interessante observar do outro jeito, né? verdade. O pessoal está comentando aqui que a live que a live é maravilhosa, que você é uma pessoa incrível. E a Lisa falou que graças a você ela tem a esperança aos filhos. E aqui tem outro comentário sobre o exome é conclusivo no diagnóstico de de mitocondriopatias. Deixa eu Você explicar o tá que que é o exoma, né? O exoma é um exame que ele olha o DNA mitocondrial e o DNA nuclear. Então ele olha todas as doenças conhecidas que existem hoje, né? Existem doenças que ainda vão ser conhecidas, tá? Mensalmente são descobertas novas doenças, né? Então, não se admirem, não se assustem, desculpa, se vocês forem a descoberta de algo novo, tá? Mas aí, ó, de novo, uma mutação, não entendam que a gente pode ser interpretado como extraterrestre, seres fora do padrão, né? Mas esse fora do padrão foi o que fez a gente viver até hoje. Porque pensa no exemplo da Covid. Se todos fôssemos iguais, a Covid já tinha matar extinguido todo mundo. a humanidade, entendeu? Mas não extinguiu por quê? Porque todos somos diferentes. Agora, a gente tem que usar a nossa inteligência para fazer a conexão, não fazer esse isolamento mental, entendeu? O isolamento preventivo é fundamental para a gente. Mas o que eu estou querendo dizer assim, com a internet, que façamos os movimentos, né? A sua atitude, Vivi, e a atitude das suas amigas, né? Que fazem parte lá do Todos pela Miopatia, é vital para todos nós, é vital. A gente tem que tirar o ego de qualquer coisa, de qualquer iniciativa, tá? A gente não pode perpetuar o que o egoísmo fez de mal com a gente, entendeu? A gente tem que Verdade. fazer essas conexões. Quero mandar um abraço aí para Lígia, né? Lígia, Elisa, Larissa, que eu agradeci. Tem a Larissa do Santa Catarina, tem a Luciana Bonadia de Campinas, né? Jocilene, Lucilene, a Grace, que tem um grupo, né, no WhatsApp, que faz todo. A Maria da Conceição, a Dantas, a Maria Dantas, que faz tempo que eu não falo com ela, mas que dedicou e dedica a sua vida para o seu filho, pelo amor do seu filho, que é afetado. A, o William, que é um paciente que tem muito conhecimento, que eu aprendi muito com ele, do ponto de vista até científico também. Ah, os doutores que eu passei, que eu conheço até hoje, alguns que continuam, outros que não continuam, os que me deram decepção, os que me deram felicidade, os que criaram esperança. Eu não vou citar todos aqui porque para não ser injusto, né? sim, esquecer de algum, né? É, mas todos são necessários, né? Tem mais alguma pergunta aí, Vivi? Olha, eu não vou ler cada pergunta, mas no geral, o pessoal está com dúvida nesses exames. E uma dúvida minha, ele é realizado no Brasil ou fora? E a última Sim. pergunta aqui da Josi, que ela pergunta assim: as quedas são em razão da falta de energia, algo emocional, ou tem razão em diversas causas?
é um conjunto, né, um todo, né? Mas no geral, ela acontece por um estresse, né, emocional. Às vezes você está preocupado como é que você vai chegar em determinado lugar, pessoa que você vai conhecer, né? É, acho que ela vai entender bem isso aí. O aspecto, por exemplo, de você estar muito tempo em jejum, sabe? Então pode acontecer isso aí. Ou uma falta de atenção mesmo, que acontece com qualquer um. Aí a diferença é, você pisou ali num buraco, não viu, né? Tava prestando atenção em alguma outra coisa, né? Distraído, né? E caiu. E aí, assim, eu sofri muito com essa questão da queda, né? Na minha adolescência eu caía com muita frequência e hoje não tão mais com frequência como era antes, mas às vezes na queda você começa a aprender como você se levanta também, em todos os aspectos, sabe? Se a gente for muito Verdade. amparado, muito protegido, a gente perde um potencial, entendeu? Então, viver é correr riscos, né? Os médicos na década de 80 falavam assim, não, fica em casa parado, né? Para você não quebrar, não tem nenhuma fratura. Olha, se tiver uma fratura, vai ficar isolado, vai perder massa e vai perder o movimento. E às vezes aquela queda promove microlesões que faz o seu osso ficar mais forte, né? Olha só que louco, né? Se você vai lá para Marte ou vai para a Lua, um lugar que não tenha, um lugar que faça a gente cair, né? A gente perde massa muscular e massa óssea, porque não tem o desafio que no nosso ponto de vista parece ser prejudicial, mas ele é benéfico, né? Então tem uma série de coisas invisíveis que essa surpresa de nascer é diferente de um padrão, e aí esse padrão é limitante demais. Vamos ir além, né? Grandes pessoas que fizeram a diferença no mundo e na sociedade vieram, né, com algum problema, né? Você pega o Einstein, você pega o Mozart não, Mozart, minto, Beethoven, Beethoven, né? Acho que Mozart Beethoven. também, Mozart também. É, acho que eu não tenho também, certeza, mas acho que ele mas me também. O Beethoven, ele perdoem, era surdo. me perdoem O aí se eu Beethoven era cometi, surdo. né? Tem a Tudo Ellen bem. Keller, que apesar de vir de uma família até abastada, né, que tinha uma condição melhor, mas a Ellen Keller nasceu cega e surda, né? Então ela é surdo-cega, mas ela escreveu livro, né? Ela deu palestras, né? Olha a transformação que ela promoveu. Então, somos nós que podemos fazer o nosso primeiro mundo interno melhor. Primeiro a gente faz o melhor para a gente, A gente, né? exatamente. Sem egoísmo, tá? Mas primeiro para poder a gente poder fazer o melhor para o outro e atrair melhoras, Uhum, né? E aí essas com conexões certeza. vão acontecendo. A pessoa, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua velocidade, o seu trajeto, o seu valor, né? Então, tem pessoas que eu acompanhei que vieram comigo nesse engajamento de amigos, deram uma pausa e depois voltaram. Então, assim, por isso que um dos símbolos, né, é o MM, que são pessoas juntas, né? O coração mitocondrial lá dá amigos, é porque quando a razão não explica, o coração vai explicar, né? E é, falando sobre a pergunta da parte do exame, sim, é feito no Brasil, tá? Também. Ele ainda é muito caro. Se a pessoa conseguir reunir todos os pedidos, ela consegue obrigar o plano de saúde a fazer, tá? Uhum. No sistema de saúde público, no SUS, alguns são realizados, mas o exoma completo, que eu saiba, ainda não, né? Aí Não, daí não. uma Ainda ênfase, o teste do pezinho, ele pode ser uma porta que vai ser aberta para maiores exames e diagnósticos mais precoces, tá? Então a gente tem que perpetuar essa conscientização.
Regina Próspero é uma mãe, né? Uma ativista que tem uma história muito linda, né? Envolvida a partir dos seus filhos, né? É uma inspiradora para mim também. Eu tenho o privilégio de ter a amizade dela, de conhecê-la pessoalmente, nossos caminhos. As pessoas com propósito semelhantes vão se encontrando, sabe? Verdade, Tal qual foi o nosso encontro, Vivi. É a mesma coisa, tá? verdade. É, agora, assim, ele é muito caro. Quem tem plano de saúde pode juntar todas as provas e as necessidades, né, para poder tentar obter. Parece caro, mas é mais barato ter o diagnóstico. Agora, eu diria uma coisa: tem a possibilidade de fazer o exame e não dar o diagnóstico conclusivo, tá? Porque, até pensando na epigenética, que vai olhar além da questão do exame genético, tem Uhum. algumas doenças que são desenvolvidas, como eu falei, a miopatia mitocondrial pode ser adquirida, né? Um termo que eu conheci há uma semana Sim. atrás se chama, eu não sei a tradução em português, tá? Nem em inglês ainda, eu vou pesquisar, mas foi uma palestra de um especialista do México. Ela chamou umbral mitocondrial, em que todas as pessoas têm uma certa mutação no DNA mitocondrial e, devido a algum uso, pode despertar aquela disfunção mitocondrial e causar um problema, né? Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu conheci, que tinha uma vida comum, cheio de energia. Na fase dos 18 anos, tomou Roacutan, que causa um dano enorme para o fígado, e ele desenvolveu miopatia mitocondrial depois disso. Eu não vou Nossa. dizer que foi por causa do Roacutan, tá? Mas eu posso Uhum. dizer que o Roacutan causa dano mitocondrial, afeta o fígado, que é a nossa caixa metabólica, né? É, eu não posso dizer isso porque eu não sou médico, tá? Aliás, eu não estou recomendando de nenhuma forma automedicação, etc, né? E nem suspender, né? Nem As suspender, eu medicações. estou dando um exemplo, né, dessa busca, né, individual, que com certeza é muito parecida com a de quem está assistindo a gente. Então, eu respondi a pergunta do exame, então assim, porque aí tá bom, eu faço o exame ou eu não faço? Antes de fazer, procure um médico sensível, humanizado, que estude o seu caso. Nenhum médico vai saber tudo. Tem que ter a Verdade. humildade de falar assim, eu não sei e vou tentar descobrir. Eu te Verdade. ajudo a me ajudar, você me ajuda a te ajudar, entendeu? E assim vai. Aí por isso que surgiu amigos, né? Quando eu comecei a descobrir várias coisas, eu falei, não pode morrer comigo, né? Tem que continuar. Por isso. Lu, nosso tempo já está acabando de Uhum, novo. Vamos encerrar hoje uhum. e a gente vai. Teve outras perguntas, gente. Guarda essas perguntas. A semana que vem vamos fazer uma nova live. E aí vocês se encontram com a gente, tá combinado? Tá. Lu, mais uma vez, gratidão pela sua disposição, por sua história. Muito obrigada. Só para registrar que eu tento falar com você desde 2015 Ah, e é? graças a Meu Deus Deus, me eu desculpa. fiquei muito nervosa. Eu quero confessar isso aqui, deixar registrado, viu, gente? E Poxa, assim, é como estar realizando um sonho estar aqui com você hoje. Então, muito obrigada por fazer parte desse momento. Eu tô até emocionada, mas, mano. gente, vocês não sabem o quanto isso é importante para quando a gente está fazendo pesquisas e a gente acha um outro paciente que tem mais conhecimento que a gente. Obrigada mesmo, Lu. Eu
sou muito grata a Deus pela sua vida e por tudo que você tem feito até aqui. Bom, Vivi, eu me arrepio aqui, eu me emocionando, estou me emocionado, estou emocionado por dentro. É, para mim é um privilégio estar aqui falando com você. É, sou seu fã. Nada acontece por acaso. Eu vi o que você já promoveu, né? Tudo que você tem feito, todo o seu esforço. É, poxa, eu nem sei como dizer, assim, por que que eu não encontrei você em 2015, mas acho que tudo tem um momento certo. Tem. Eu diria para todos aí, não tenham vergonha, busquem. Ah, se a pessoa não atendeu, chamem. Então foi assim que eu fiz. E eu acho que foi assim que a Viviane também fez, né, Vivi? E assim, sejam impacientes, persistam, nunca desistam. É, tal qual a tartaruga. Um exemplo que eu quero dizer, o Darwin foi uma pessoa que passou por uma doença muito parecida com a nossa. E olha só o que ele pôde promover de informação, né? Então, assim, estamos juntos, né? Obrigado de coração. É, eu tinha muito receio de fazer uma live. É a primeira vez que eu estou fazendo, estou um pouco mais tranquilo do que quando comecei, né? Aqui com você. E é isso. Gratidão. Obrigado ao universo, né, por ter feito o nosso caminho se encontrar. Tá bom, Vivi? É. Obrigada, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo até agora. E semana que vem, encontro marcado com a gente aqui. Fiquem atentos aos stories e às nossas postagens também. E nos ajude e juntos somos mais fortes. É isso aí. Eu Obrigada. termino melhor do que eu comecei. É assim que vai ser com todo É. mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.